os setores da economia na Europa, na Ásia e na Oceania. Né? Lembrando que é uma aula do terceiro bimestre, do 9º ano de Geografia. E lembrando que nós vamos falar dos 3 setores da economia, vai aparecer aí para vocês, né, na aula de hoje, que nós vamos ver. São os 3 setores da economia na Europa, na Ásia e na Oceania. Né? Lembrando que o foco, no segundo bimestre, nós já falamos sobre isso, mas o foco na Europa, Ásia e Oceania. Isso mesmo. E para continuar, a gente vai relembrar a localização destes continentes. Então, acompanhem conosco na tela. Nós trouxemos 3 imagens para vocês. É uma retomada muito rápida, mas é importante sempre a gente fazer essas referências. Então, na primeira imagem, nós temos a localização do continente da Europa, lembrando que ela fica, os seus países no hemisfério norte. A segunda imagem destacada para vocês é a Ásia, lembrando que a maior parte das suas terras estão no hemisfério norte, mas também está no hemisfério sul. E a terceira imagem é relacionada à Oceania, lembrando que esse continente, né, as suas terras estão no hemisfério sul e a maior parte é formada por ilhas. Então, esses são pontos importantes aqui para a nossa retomada. Então, ao longo das aulas de geografia, a gente sempre vai fazer esse exercício com vocês. Por isso que é sempre importante fazer as anotações e sistematizar os conhecimentos para a gente poder ir somando e ampliando o nosso repertório. E agora, o que a gente tem? Né? Então, a gente tem um momento que a gente gostaria de ouvir vocês. Nós temos 3 questões que vocês vão participar por meio do nosso chat, nosso canal oficial de comunicação. Lembrando que é um espaço de aprendizagem, é um espaço onde vocês podem colocar as suas percepções, as suas dúvidas. Cada vez mais a gente tem professores participando também, e isso é muito bom. Então, seguem lá as 3 questões que nós trouxemos para o início dessa aula. Vamos ler juntos? Deixamos aqui para vocês. Você gostaria de conhecer algum país que fica nesses continentes? Então, vamos lá. A gente deixou com 3 questões para facilitar a identificação da sua resposta, para que a gente possa ler aqui, não é isso, professora? Então, sempre lembrar de colocar a numeração da questão. A primeira questão é o nome do país que você gostaria de visitar. Segunda questão, o continente em que ele está localizado. E a terceira questão, por que você gostaria de visitá-lo? Então, esses 3 continentes, além de serem tão citados aqui nas últimas aulas de geografia, muito provavelmente você já deve ter assistido filmes, documentários, né, ter visto em revistas, em jornais, nos noticiários. Então, o que te despertou? Né? Qual é a sua curiosidade, a sua vontade? Muito bem, né? A professora Mariana, que sempre nos acompanha na formulação das aulas e também, né, através dos vídeos, ela fez um vídeo super bacana. É um vídeo que vai falar sobre os setores da economia, mas eu vou chamar a atenção de vocês, né, para que vocês prestem atenção em alguns detalhes desse vídeo. A professora Mariana, ela colocou aí alguns elementos para enriquecer, né, esse vídeo, como sempre ela faz de forma muito primorosa. Então, acompanhem esse vídeo e nós já retornamos. Oi, pessoas! Tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre atividades econômicas. Vamos lá?
Talvez você já tenha percebido no seu dia a dia que a economia de um país envolve várias atividades diferentes. Essas atividades econômicas são tradicionalmente divididas em 3 grandes grupos. Você sabe quais são? Atividades primárias formam o início do ciclo de produção e envolvem obtenção de matérias-primas. Há 3 atividades principais dentre as atividades primárias: a agricultura, que é o cultivo do solo, a pecuária, que é a criação de animais para o consumo, e o extrativismo, que significa extrair, obter produtos da natureza. Atividades secundárias formam a etapa intermediária do ciclo produtivo e estão normalmente relacionadas a indústrias. As atividades secundárias transformam, modificam os produtos obtidos pelas atividades primárias. Atividades terciárias formam a última etapa do ciclo produtivo e envolvem atividades de comércio, como venda de produtos, e prestação de serviços. Atualmente, as atividades terciárias são as que mais empregam pessoas no Brasil. Tudo bem até aqui? Então agora nós vamos fazer uma atividade. Eu vou colocar aqui 4 imagens e sons que representam diferentes atividades econômicas. E você deve tentar identificar 2 coisas. Primeiro, qual atividade é essa? E segundo, se ela é uma atividade primária, secundária ou terciária. Observe com atenção as imagens e ouça cuidadosamente os sons. Depois eu volto com a resposta. Preparados? Número 1. Número 2. Número 3. Finalmente, número 4. Pronto? Vamos então às respostas. O número 1 representava a extração de madeira a partir do corte de árvores. É então uma atividade primária, pois envolve obter e extrair matéria-prima da natureza. Já o número 2 representava um supermercado, que é um tipo de comércio, portanto, uma atividade terciária. E o número 3? O som e a imagem representavam a pecuária, que é a criação de gado para consumo. Essa também é uma atividade primária. E, finalmente, o número 4 representava uma indústria, ou seja, uma atividade secundária. É isso. Espero que tenham ficado claras as características desses 3 conjuntos de atividades econômicas. Para exercitar o que você aprendeu, vale a pena em casa fazer uma lista de todas as profissões que você conhece. Depois, tente classificá-las entre atividades primárias, secundárias e terciárias. Boa aula e até uma próxima vez. Muito bem, né? Esse vídeo da professora Mariana, ela explica aí os setores da economia, né? Fica muito bacana, fica muito mais fácil de compreender. E aí, pegando esse gancho do que ela falou, acompanhe aí na tela de vocês algumas informações. Então, a gente tem o primeiro, o segundo setor, como ela disse, né? Lembrando que esse setor, cada setor engloba diversas atividades, né? São uma importante ferramenta aí para a gente poder fazer uma análise da economia, né? E é importante que vocês anotem aí essas informações para que vocês possam aprofundar os conhecimentos. Então, primeiro setor, quais são os itens, né, que compõem essa primeira parte do primeiro setor? A extração de matéria-prima, agropecuária, silvicultura e aquicultura. No segundo setor, nós temos indústria e construção civil. E o terceiro setor, comércio e serviços, né? Então, é importante sempre a gente fazer essa análise.
Olá, pessoal, nono ano. Aqui eu vou falar um pouco depois dessa parte aí do centro de mídia, que está falando sobre os 3 setores, né? Na verdade, vocês já são nono ano, né? Se o sexto ano aprendeu até o quinto, por que vocês também não? Na verdade, não sei se vocês se recordam, né? Inclusive, os que foram meus alunos do sexto ano, eu falei sobre isso com vocês lá nos sextos anos, tá? Mas tudo bem, né? Se eu não me recordo direito das coisas, imagine vocês, né? Que são só adolescentes. Mas vamos lá. Aqui é uma revisão só a partir do 4º setor, que é o 4º e o 5º setor, do sexto ano, tá? No final eu tô falando sobre uma atividade, só porque eu não quero cortar mesmo, para vocês verem o esqueminha do fim da página, né? Quem era bom aluno vai lembrar desse esqueminha aí que eu passei para vocês. Tinha que ter na apostila de vocês os sextos anos, tá bom? Acredito que todos os professores tenham mostrado, porque estava na apostila, né? Então, vocês prestem atenção nesse aí, tá? E preste atenção no vídeo, para depois vocês não ficar falando, e que atividade é aquela? Essa atividade desse setor quaternário, que está aqui na imagem, que vai falar no final, não é para vocês fazerem, tá bom? Vocês vão fazer outra atividade. Isso aqui é só para vocês fazer uma revisão, ok? Então, vamos lá ver esse videozinho. Além dos 3 setores básicos, temos mais setores, né? Que vem surgindo com a evolução da humanidade, a evolução da tecnologia, né? E esse setor quaternário é um setor voltado à tecnologia, né? Caracteriza-se pelo desenvolvimento de atividades ligadas a tecnologias avançadas como informática, eletrônica e produção de chips, né? Então, a tecnologia avançada faz parte do setor quaternário, né? Bioquímica, essas coisas todas. No caso, seria a robótica no geral, né? A robótica no geral é o setor quaternário. Ou seja, esse filme tão antigo, né? Ele já fazia parte do setor quaternário já, né? E comentando sobre o sistema quinário da economia, esse setor da economia é considerado por alguns economistas como sendo as ONGs, tá? Sendo algum tipo de trabalho que não desenvolve renda, né? Que nem as ONGs fazem trabalhos gratuitos, né? Coisas sem fins lucrativos. Aí alguns falam que até a educação faz parte disso, né? Não exatamente, né? Afinal de contas, as escolas, a faculdade ganham bastante em relação a isso, né? Então, temos aí como quinário as ONGs, tá? Setores quinário. Então, temos 5 setores da economia e não apenas 3, certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Vou passar uma atividadezinha de um pouquinho de questão só para vocês, tá? No máximo umas 5 questões. E até breve. Tchau, galerinha. Até mais. Beijão. Tchau, tchau. Pessoal, eu esqueci de falar pra vocês. Mostrar um esqueminha, né? Eu dei tchau e tal. Mas eu esqueci de mostrar esse esqueminha aqui, ó. Sempre mostro para os alunos dos sextos anos, né? E é mais ou menos como vai ser a atividade de vocês a quinta, tá? Não vai ser com madeira, mas vai ser de outro produto, que mostra como que um produto passa por todos os setores. Por exemplo, aqui, né? Aqui a madeira, ela foi retirada pelo homem, né? No extrativismo, certo? Depois ela foi transportada, aqui é o setor primário, depois ela foi transportada por um caminhão, que é o setor terciário, tá? Que levou para o setor secundário, que é a indústria, que ela fez um guarda-roupa, que novamente o caminhão, que agora ele tá aqui como setor terciário mesmo, leva para o comércio, onde vai ser vendido o produto, tá? Então esse é um esqueminha, e é mais ou menos tipo que vocês vão fazer a quinta atividade de vocês, tá bom? Agora sim, tchau e bom. Então, pessoal, reforçando, não é para fazer a atividade desse vídeo que acabou de passar, tá? Não é para fazer. Vamos dar continuidade aqui. Um momento, né, uma problematização que vai ficar aí no ar para vocês, um questionamento que vai ficar no ar para que eles pensem nesses momentos, né, professora? Então, vai aparecer aí para vocês na tela
essa problematização do nosso próximo slide, para que vocês possam acompanhar. Então, o questionamento é: estudar a economia de outros continentes é importante para compreender a economia do Brasil? Então, se vocês pensarem aí, é importante eu saber o que está acontecendo economicamente, quais são as estruturas econômicas de outras regiões, né, de outros continentes, para compreender a economia do Brasil? Por quê? Vocês vão colocando lá no chat, vão deixando as contribuições de vocês, e eu vou tentando pescar aqui algumas contribuições, né, professora? Isso. Para que a gente possa ler daqui a pouco. É importante responder essa questão, né, um início de diálogo, porque vários fenômenos, dinâmicas aqui no território brasileiro estão condicionados, estão relacionados à economia, né, de outros países, de outros continentes. Então, dentro aqui da nossa retomada, a gente traz para vocês 3 palavrinhas-chave que vocês vão acompanhar agora na próxima tela, que é importante a gente sempre fazer referência. Então, o que nós estamos estudando, né? Nós temos a questão do processo de globalização, que leva à mundialização do espaço geográfico. Lembrando que o espaço geográfico é um conceito estruturante da geografia. Então, por isso, os territórios nacionais se tornam espaços da economia internacional. Hoje, na aula, nós traremos exemplos aqui por meio de gráficos, de vídeos, para que vocês consigam realmente fazer todas as relações necessárias para compreender um pouquinho dessa questão que a professora Milene trouxe. Da Beatriz, que ela disse que o que acontece economicamente em outros países, em outros continentes, interfere diretamente no Brasil, quando nós falamos de importação e exportação. Então, achei bem bacana a colocação da aluna Beatriz aqui no chat para nós. Muito bom. Beatriz, tantos outros estudantes antenados, né? É isso mesmo. E para tratar disso, agora a gente apresenta para vocês um gráfico, né? Então, na geografia, a gente trabalha com diferentes linguagens. No decorrer da vida de vocês, de todo o ensino fundamental, vocês já tiveram vários momentos para trabalhar com gráficos. Então, esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela, ele é do Brasil. A gente, então, vai falar da economia externa. É um gráfico que trata da questão do destino das exportações brasileiras em 2017. Então, a gente tem aí alguns países, né, região, porque a gente vai agora apresentar um exercício para vocês. Então, observem, né, a distribuição das cores, os países que estão relacionados. É importante a gente lembrar que quando esse gráfico foi feito, os dados, né, obtidos da União Europeia, naquela época eram 28 países, né? E agora a gente tem uma redução, porque o Reino Unido saiu em janeiro de 2020. É uma mudança que é importante sinalizar. A gente traz 2 questões para fazer análise desse gráfico. Então, vamos ver quais são essas 2 questões. Está na tela também. Então, o gráfico vai voltar e vocês vão poder responder. A primeira questão é: qual o país mais comprou produtos do Brasil? Segunda questão: os produtos brasileiros são vendidos principalmente para quais continentes? Então, o gráfico vai voltar, vocês vão observar a partir dessas 2 questões. São aproximadamente 2 minutos e nós voltamos para ler as contribuições de vocês. Né, o que nós temos? A China, ela foi a grande compradora de produtos brasileiros em 2017. Foram mais de 21,8%, né, de produtos comprados. E para a segunda questão, para detalhar um pouquinho mais, o que nós temos? No continente asiático, destaca-se a China
e o Japão. E com relação à questão da Europa, países da União Europeia, né, como a gente apresentou esse agrupamento. E com relação à América, destacamos os Estados Unidos e a Argentina. E agora, né, é importante que vocês pesquisem um pouco mais sobre quais seriam esses produtos, né, que estão dentro desse destino das exportações. E eu vou passar a palavra para a professora Milene, que traz uma atividade. Muito bem. Então, agora nós vamos ter uma atividade, né, que vai falar das questões econômicas. Vocês acompanhem aí na tela um gráfico que vai aparecer para vocês, né? São alguns exemplos. Eles representam aí as atividades econômicas em 3 países. Então, a gente tem o Reino Unido, a Polônia e a Alemanha, né? Aí sendo representada. Nós temos aí a separação do primeiro, segundo e terceiro setor, que a professora Mariana já falou no vídeo. Eu ressaltei novamente, está aparecendo novamente aí para vocês no gráfico. Então, observem bem esse gráfico, porque ele vai ser um gráfico base para o nosso exercício, tá ok? Observem aí os países, né, que compõem, isso é muito importante. E já na sequência, no nosso próximo slide, vem o questionamento, que é o seguinte: o gráfico aborda países, né, de qual continente? Lembrando que nós tínhamos lá 3 países, quais continentes, né? De qual continente faz parte esses 3 países? Qual é o principal setor da economia desses países? E o primeiro, segundo ou terceiro setor da economia. Essa questão vai ficar para vocês por mais ou menos 2 minutinhos e nós já retornamos. Trazemos aí a questão da extração, agropecuária, indústria e construção, comércios e serviços e outros. Esse gráfico ele vai voltar para vocês e agora nós vamos apresentar as 2 questões. Então, vamos para as 2 questões. Pode voltar um pouquinho. Isso. Então, vamos lá. A questão é, primeira, o gráfico aborda países de qual continente? Segunda questão, a economia de qual país é mais impactada pela extração de matéria-prima? E agora, o que a gente tem? A gente tem uma reportagem para facilitar, né, essa compreensão desse processo, que como a Arábia Saudita ela tem muitas reservas de petróleo, né, as maiores reservas do mundo, então tudo que acontece lá vai repercutir em todo o mundo, em diferentes lugares e obviamente em diferentes intensidades. Então acompanhe conosco essa reportagem e lembre-se de anotar as ideias principais. O Repórter Brasil desta segunda-feira começa tratando de 2 assuntos que estão intimamente ligados: o novo coronavírus e o abalo da economia global. Não é mesmo, Paulo Leite? Boa noite. Exatamente, Catiúcia. Boa noite para você, boa noite a todos. As bolsas de valores pelo mundo viveram uma segunda-feira nervosa por causa do avanço do coronavírus pelo mundo e também por causa de um choque de gigantes do petróleo. Rússia e Arábia Saudita entraram em conflito. Agora a gente vê as consequências e os detalhes na reportagem. O mau humor do mercado se espalhou por toda a Europa. O índice alemão do mercado de ações caiu quase 8%. O mercado de ações francês atingiu o ponto mais baixo desde janeiro. Na Itália, o país mais atingido pelo Covid-19 na Europa, o principal índice da Bolsa de Valores de Milão fechou o pregão com queda de mais de 11%. Esse foi o segundo pior desempenho diário do indicador desde sua criação em 1998, atrás apenas do plebiscito do Brexit, o divórcio entre o Reino Unido e o continente europeu, há 4 anos. Na Austrália, a bolsa caiu mais de 7%, a maior queda desde outubro de 2008, durante a crise financeira, com um prejuízo de mais de 90 bilhões de dólares. As principais bolsas da Ásia registraram grandes perdas nesta segunda. A bolsa japonesa de Tóquio foi especialmente afetada com a disparada da cotação do iene, considerado um valor refúgio na comparação com o dólar. Os mercados chineses também operaram em forte queda. Na Índia, as ações registraram a pior queda em um único dia, em mais de 4 anos.
O movimento é uma reação à decisão da Arábia Saudita de retaliar a Rússia, que recusou na semana passada, na reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, uma redução de 1,5 milhão de barris na produção diária mundial. E, por isso, lançou uma guerra de preços com o Kremlin, ao anunciar descontos de 20% no preço do petróleo para abril e o aumento da produção para acima de 10 milhões de barris diários. Uma tentativa de conquistar a participação de mais mercados. A medida derrubou o valor das ações da própria estatal da Arábia Saudita, a Aramco, a maior petroleira do mundo. O presidente dos Estados Unidos culpou a discussão entre Rússia e Arábia Saudita e as notícias falsas pela queda dos mercados. Segundo Donald Trump, isso é bom para o consumidor, já que os preços da gasolina estão caindo. Nos Estados Unidos, os principais índices de ações de Wall Street despencaram. As negociações foram interrompidas imediatamente após a abertura, provocando um recorte automático de 15 minutos. As economias e as moedas da Argentina e do Chile também sofreram impactos. Muito bem, estamos de volta. Vou deixar aí para vocês a última atividade para que vocês possam discutir com os professores. Acompanhem aí na tela, né? O gráfico aborda países, é o questionamento do slide anterior, isso vai aparecer para vocês na tela. O gráfico aborda países de quais continentes, a economia de qual país é a mais impactada pelo primeiro setor. Já vou pedir para ir direto para o próximo gráfico, né? Então, a gente consegue observar aí, tirem o print desse gráfico para que vocês possam discutir aí com os professores de vocês, né? Que seria a nossa última atividade do dia, né, professora? Isso mesmo. Então, fica aqui o nosso muito obrigado. Bom, então até mais, pessoal. Acabou o conteúdo de hoje. Fui trabalhar com essa aula do Centro de Mídia, que é o que tem a ver com a apostila de vocês, que a semana que vem eu vou passar conteúdo a respeito dela, tá? Abaixo tem 3 vídeos de adiantamento da aula da próxima semana, tá? Que vai ser da primeira atividade da apostila de vocês. Então, quem não tem apostila, providencie, tá bom? E quem já tem, vamos começar aí, tá bom? Beijos, tchau, até mais e boa atividade, tá? É só essas uma que eu peguei do Centro de Mídia e coloquei aí, com essa numeração, tá? Põe essa numeração para mim, que na hora da correção fica mais fácil, ok? Copie as perguntas no caderno, tá? Não vale sua resposta. Por que eu gosto que copie a pergunta? Porque vocês não vão copiar texto, não vão copiar o conteúdo, então copie pelo menos o título, as perguntas, a resposta e postem para que eu possa corrigir, tá? Beijos, tchau, espero que tenha entendido e caso não tenha entendido, entre em contato comigo pelo WhatsApp, ok? No privado. Por enquanto ainda não estaremos no presencial, mas é certo que o mês que vem sim. Tchau, galera. Fui. A economia não é algo tão complicado como muitas pessoas enxergam. Na verdade, um dos investidores mais bem-sucedidos é Ray Dalio, que acredita em um modelo econômico muito simples. Para ele, a economia funciona como uma máquina, composta por pequenos pedaços que se repetem diversas vezes. Sua forma de enxergá-lo fez prever a crise de 2008 e rendeu a ele mais de 16 bilhões de dólares. O modelo é tão simples que você não precisa ser um grande investidor para aproveitar. Pessoas comuns podem usá-lo para analisar uma boa oportunidade de negócio, organizar suas reservas financeiras, preparar-se para crises ou apenas para entender um pouco melhor o que está acontecendo no mundo. Nesse modelo, a economia é composta por pessoas e empresas, que se relacionam através de transações, onde bens ou serviços são trocados por dinheiro ou crédito. Acima deles está o governo, que além de realizar transações, tem o poder de cobrar impostos e controlar a taxa de juros, responsável pelo volume de crédito no mercado. Todas as transações, pessoas e empresas envolvidas na negociação de um mesmo serviço ou produto, como gasolina, formam um mercado. Os mercados estão todos relacionados direta ou indiretamente.
Por exemplo, o mercado da gasolina afeta o mercado do transporte, que por sua vez afeta o mercado de alimentos e assim por diante. Portanto, a máquina econômica é composta por uma infinidade de mercados compostos por uma infinidade de transações. Como as transações são a base de tudo, primeiro temos que compreendê-las. Como eu disse, elas podem ser realizadas através de dinheiro ou crédito. E acredite em mim, o crédito muda tudo. Se existisse somente dinheiro, o poder aquisitivo estaria atrelado apenas à capacidade de produzir, que tem um comportamento linear. Claro que esse crescimento não é igual para todos. Alguns crescem de forma mais rápida e outros mais lenta. Porém, esse é um assunto para outra hora. Quando uma transação é realizada por dinheiro, ela é efetivada instantaneamente. Entretanto, ao realizar uma transação por crédito, uma dívida é automaticamente gerada. Somente quando a dívida for quitada que a transação será consolidada. Esse comportamento permite que gastemos hoje o dinheiro que vamos produzir amanhã, gerando oscilações no poder aquisitivo. Como é natural do ser humano escolher o benefício imediato ao invés de futuro, boa parte das pessoas agem assim, e os mercados apresentam esse comportamento cíclico do crédito. Não me leva a mal, não estou falando que usar crédito é ruim, mas a forma como usamos esse recurso pode ser. Comprar uma TV caríssima no crédito só vai fazer você amargar as prestações enquanto assiste novela. Porém, comprar um trator para aumentar a colheita de sua plantação pode aumentar sua capacidade de gerar valor por um longo tempo, facilitando inclusive o pagamento das parcelas. Utilizar o crédito de forma inteligente é importante, mas a maioria das pessoas acaba perdendo o controle. Portanto, o governo, para controlar a economia, tem uma ferramenta que regula as taxas de juros, dificultando ou facilitando a tomada de crédito. No Brasil, essa é a chamada Selic, definida pelo Banco Central. Como natural é a tomada de empréstimos, a economia tende a ter uma ascendência de crédito. Volumes muito altos aumentam a chance de inadimplências, que geram mais inadimplências, gerando um efeito de bola de neve, o que pode levar a crises. Para evitar isso, o governo aumenta a taxa Selic, o que aumenta os juros e diminui o volume de crédito. Quando esse tipo de movimento começar a acontecer, é normal que a economia desacelere, pois as pessoas param de comprar e usam seu poder para pagar as dívidas existentes. Até que chega um ponto em que o governo vê que é necessário voltar a aquecer os mercados. Ele começa a baixar as taxas de juros para aumentar os empréstimos e, consequentemente, o consumo. Sabendo analisar esses ciclos, você pode enxergar oportunidades e riscos. Abrir um negócio aqui pode ser um risco, pois você pagará juros mais altos sobre o investimento e sofrerá com uma recessão. Já aqui, além de pagar taxas mais baixas, você desfrutará de uma nova onda de crédito fácil. A mesma lógica pode ser usada para comprar uma casa. Comprando aqui, você pagaria uma taxa de juros mais baixa do que aqui, pagando menos ao longo do tempo. Além disso, os mercados também sofrem com os comportamentos de produtividade e crédito. O mercado de tecnologia da informação era pequeno e tinha poucas interfaces com outros mercados em 1970. Entretanto, ele teve um crescimento de produtividade gigantesco e hoje é um dos maiores, com alto impacto em diversos outros. Esse crescimento acelerado deslocou vários mercados e criou muitas oportunidades, como o transporte colaborativo, que foi aproveitado pela Uber. Bem, esse é o modelo de Ray Dalio. Se você gostou, dê um curtir e inscreva-se no canal. O modelo explica diversos outros fenômenos da economia, como bolhas, alavancagem e credibilidade e crédito. Se tiver interesse, deixe um comentário que faremos um novo vídeo abordando esses assuntos. Obrigado e até a próxima! Nos últimos séculos, o modelo econômico aumentou significativamente a qualidade de vida da população. Por outro lado, nem todos foram contemplados. Cada vez mais pessoas precisam ser atendidas em suas necessidades fundamentais. Para tanto, será necessário repensar o atual modelo de desenvolvimento. Uma opção viável é a transição do modelo linear para o modelo circular. Lavoisier diria que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a partir disso, é possível pensar alternativas para um futuro cada vez mais sustentável. O modelo de economia circular apresenta uma nova maneira de encarar a origem e o destino do que é produzido, e também do que é descartado. Estende a vida útil dos produtos desde a sua concepção de design e por meio de reparos e manutenções, aposta em novas formas de consumo, amplia a reciclagem de componentes e otimiza o atual modelo de produção. O que hoje é considerado resíduo passa a ser recurso. Com os princípios da economia circular,
a sociedade diminui os impactos negativos do consumismo nos contextos social e ambiental. E inúmeras oportunidades podem surgir com a transição do modelo linear para a economia circular. Inovação nas empresas com processos, produtos e serviços repensados para diminuir o impacto no meio ambiente. As possibilidades para a ampliação de negócios também são muitas, a partir de práticas sustentáveis que valorizem os produtos e recursos por meio do reuso, compartilhamento, manutenção, remanufatura e reciclagem. Além disso, é fundamental que sejam criadas condições facilitadoras, como políticas públicas específicas, infraestrutura adequada, tecnologias inovadoras e educação de melhor qualidade, seja para conscientizar o público consumidor ou formar profissionais capacitados. Dessa forma, serão criadas novas cadeias produtivas e gerados emprego e renda para a sociedade. Aqui no Brasil, a economia circular tem esbarrado em questões fiscais e regulatórias que dificultam sua implementação. O país precisa de estratégia e ação para que a economia circular promova a melhor relação da sociedade com o meio ambiente e seja fonte de inspiração para uma nova estrutura industrial com o objetivo de valorizar serviços e produtos e aumentar a produtividade da indústria brasileira. O comprometimento para realizar essa transformação precisa ser de todos: poder público, empresas, academia e mercado consumidor. É por isso que a CNI, junto aos empresários da indústria, assume um compromisso de repensar modelos de negócio. O uso eficiente de recursos naturais é um tema cada vez mais presente na hora das pessoas decidirem o que e como vão consumir. Com a economia circular, os modelos de negócio podem gerar novas oportunidades e competitividade para a indústria brasileira. Cooperação e conscientização são as chaves para o futuro da economia circular, para o futuro da indústria e do país. Substituir a linha pelo círculo, a transição para a economia circular. A linha: extrair, produzir, usar, descartar. Isto é a economia linear e tem sido o padrão de produção e consumo desde a Revolução Industrial. Baseia-se na ideia de que os recursos naturais são ilimitados e que podem ser utilizados de forma crescente e descartados. Mas a verdade é que só temos um planeta e muitos recursos naturais estão a esgotar-se. As alterações climáticas, poluição, perda de biodiversidade mostram a degradação ambiental a que este padrão conduz. O círculo. Na natureza não existem resíduos. Os materiais circulam indefinidamente em ciclos energizados pelo Sol. Este é o modelo a seguir. É nele que se inspira a economia circular. A economia circular tem por objetivo manter os produtos e materiais no seu máximo valor pelo máximo tempo possível, eliminando resíduos. Através de estratégias de desmaterialização e de redução, reutilização, recuperação e reciclagem de produtos e materiais. Substituir a linha pelo círculo. Seguindo 10 ideias base na transição para a economia circular. É na fase de design de produtos, serviços e modelos de negócio que se criam condições para a circularidade funcionar. Depois é muito mais difícil. Pensar em funcionalidade em vez de produtos. Será que a necessidade pode ser satisfeita através de serviços? Analisar onde o valor é criado e distribuído para identificar como reter valor. A reciclagem deve ser a última opção porque é a que retém menos valor. Ser circular não é garantia de sustentabilidade. É necessário atender ao impacto ambiental, económico e social das soluções. Analisar todo o ciclo de vida quando se procuram e avaliam soluções. Por exemplo, a utilização de materiais reciclados com substâncias perigosas na produção de vestuário
pode criar problemas de saúde e ambientais. Envolver representantes de toda a cadeia de valor na construção de soluções conduz a melhores resultados. Ter a coragem de dar o primeiro passo para a economia circular. Ser um exemplo. Entender o consumidor e os seus padrões de consumo para influenciar mudanças e encontrar soluções sustentáveis. É essencial tornar as soluções circulares atrativas para os consumidores. A sustentabilidade e circularidade são apenas uma parte da proposta de valor. Se o consumidor não vir vantagens, não adere. Soluções que também contribuem para a criação de emprego e para o desenvolvimento das comunidades locais têm mais probabilidade de sucesso. Empresas que seguem o caminho da economia circular são mais competitivas, conseguem aceder a mercados mais exigentes e obter maior valor acrescentado nos seus produtos. Estas 10 ideias essenciais ajudam a chegar lá. Para mais informação, consulte os sites do IAPMEL, NEG e do projeto CATCH.